Amém. Hebreus 9, a partir do versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas, vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como também todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam. Amém. Para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós suplicamos a Ti, vem, ó Deus, falar no nosso coração. Sim, meu Deus. Senhor, de nós mesmos nós não temos nada para dizer à Tua igreja. Senhor, mas usa, Senhor, a nossa vida, ó Deus. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no nosso meio. Amém. Oramos a Ti no nome do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós lemos um texto que fala a respeito de dois testamentos. Um testamento que foi feito com o povo hebreu, com o povo de Israel, lá na época de Moisés, que era o testamento da lei. E estamos falando de um testamento que Deus fez com a sua igreja, através da vida do Senhor Jesus. Então estamos falando de dois testamentos que estão bem identificados na palavra de Deus. Não só pela divisão da Bíblia, como Antigo Testamento e Novo Testamento, mas está bem especificado quando Jesus fala a respeito do Antigo Testamento, de um testamento que havia, que foi feito
por mãos humanas, foi feito, né, foi entregue de Deus a Moisés e foi estabelecido ali a lei. E o Senhor Jesus também fala de um novo testamento que foi estabelecido através da sua morte. E a palavra que nós lemos nos fala que o testamento, para que ele tenha valor, é necessário que haja a morte daquele que está atestando, ou do testador. Então, quando foi feito o primeiro testamento, lá na época de Moisés, quando Deus, através do seu servo Moisés, ele deixou a lei para o povo, esse testamento só teve valor depois que touros e bodes e bezerros foram mortos e o seu sangue espargido. Então, através do sangue de touros e de bodes, esse testamento passou a ter valor, o testamento da lei. Mas a palavra nos fala que este sangue que era derramado, ou que era aspergido sobre os utensílios, sobre o tabernáculo e sobre o templo, esse sangue ele não tinha poder para purificar a consciência dos homens, a consciência das obras mortas. Então, todo ano havia necessidade de que o sacerdote entrasse diante de Deus, oferecendo ali não o seu próprio sangue, mas um sangue alheio, que não era dele, o sangue de touros e de bodes. Porque sempre que havia uma transgressão, havia também a morte de um animal. E o sacerdote apresentava o sangue daquele animal que foi morto em função do pecado de alguém. Então, assim era esse testamento, ele foi ali cravado, ele foi lavrado com sangue alheio. Não foi o sangue de Moisés que foi aspergido, mas foi o sangue de um sacrifício que foi feito, de animais que foi feito. E esse sacrifício, ele apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Amém. Ele não era um sacrifício perfeito, que tivesse capacidade em si mesmo de purificar os homens da consciência, das obras mortas. Então, a cada ano precisava ser renovado. Mas nós vemos que todas as coisas que nós fazemos aqui, ou que os homens fazem aqui, são sombra das coisas celestiais. Então, o primeiro tabernáculo, ele é uma sombra do tabernáculo eterno, ou seja, uma figura do tabernáculo eterno, onde nós estaremos com o nosso Deus muito em breve. Aqueles que vencerem estarão ali naquele tabernáculo. E também esse sacrifício que foi feito na época de Moisés, ele também era uma sombra do sacrifício celestial, do sacrifício do Senhor Jesus. Ele apontava para o Senhor Jesus. Ele não era perfeito, mas ele apontava para um sacrifício que seria feito pelos homens, de um sacrifício perfeito, do qual não haveria necessidade de se repetir todos os anos o mesmo sacrifício, porque era um sacrifício perfeito. E às vezes nós ouvimos as pessoas falando assim, toda vez que você peca, o Senhor Jesus é crucificado. Isso não é verdade. A palavra nos fala que ele foi sacrificado uma vez só, porque foi um sacrifício perfeito. Então não há necessidade de se repetir esse sacrifício a cada ano ou a cada momento que alguém peque. Mas a necessidade é que nós temos de confessar os nossos pecados e aceitar que o sacrifício do Senhor Jesus foi feito pela minha vida e pela sua vida. Nós precisamos aceitar isso na nossa vida. O Senhor Jesus morreu, foi por causa do meu pecado. Isso precisa estar claro na nossa mente. O Senhor Jesus, ele se ofereceu por nós, se ofereceu a Deus por nós como um sacrifício, para que nós pudéssemos ser limpos, não apenas do pecado, mas também da consciência do pecado. Então o sangue do Senhor Jesus, ou o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, ele foi um sacrifício perfeito, completo para a vida do homem. Não há necessidade de um homem ficar buscando outras coisas para se purificar diante de Deus. Hoje as pessoas estão por aí buscando diversos subterfúgios para se purificar, para chegar diante de Deus. Tem um galinho de arruda atrás da orelha, não tem? Tem um incenso, nós estamos comentando isso hoje, para purificar o ambiente, para isso e para aquilo. Tem tantas coisas que os homens inventam, que os homens criam para chegar diante de Deus, quando
tudo que nós temos de necessidade para chegar diante de Deus, o Senhor Jesus já fez por nós. O Senhor Jesus, ele foi o testador de um novo testamento. Aquele testamento antigo, ele simplesmente apontava para o Novo Testamento. Apontava para uma lei que agora não mais a lei dos homens, mas a lei de Cristo. Apontava agora não mais para a lei, mas apontava para a graça que é dada a todos os homens. E a palavra nos fala que nós fomos chamados para participar desse testamento. Cada um de nós, eu e você, nós fomos chamados por Deus para participar desse testamento. Um testamento que ele não foi selado com sangue de animais, mas foi selado com o sangue perfeito, o sangue puro, o sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós participamos de um culto aqui, esse culto que nós fazemos aqui nessa tarde, ele é sombra de um culto que um dia nós faremos na eternidade. Todas as coisas materiais são sombra das coisas celestiais. Cada vez que nós paramos para glorificar a Deus aqui nessa terra, cada vez que nós paramos para falar com Deus, isso é sombra daquilo que um dia nós faremos na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não foi preso contra a sua própria vontade. Ele não subiu ao madeiro contra a sua própria vontade. Mas ele estava ali em obediência ao Pai. E a palavra nos fala que ele se entregou por nós. Pelo Espírito. O Senhor Jesus, ele se entregou por nós. Quando o Senhor Jesus estava ali no Getsemane e chegaram os soldados para o prender, e Pedro, então, queria defendê-lo, né, e sacou a espada e cortou ali a orelha do soldado, e o Senhor Jesus o repreende e disse: se eu quisesse, eu orava ao Pai, e ele enviava legiões de anjos para me defender. Mas o desejo do Senhor Jesus, olhando para a minha vida e para a sua, e vendo a minha necessidade de ser redimido do meu pecado, o Senhor Jesus se entregou para subir aquela cruz do Calvário e derramar o seu sangue puro, que nenhum pecado tinha, para que os meus pecados e os seus fossem lavados, para que nós fôssemos redimidos do nosso pecado. A palavra nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Glória a Jesus. Então aquele sangue que foi derramado lá no passado era o sangue que era derramado para aquele pecado naquele momento. E no próximo ano ou no próximo pecado havia necessidade de se derramar outro sangue. Mas quando agora a palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, nós podemos estar firmados no sangue do Senhor Jesus, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue do Senhor Jesus não possa nos perdoar, não possa nos lavar e nos purificar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem. O tabernáculo, os utensílios que eram usados ali no tabernáculo, era necessário que fossem purificados através do sangue de bodes e de touros, né? Através ali da água e da lã, mas isso era a sombra das coisas que estão na eternidade. Na eternidade há um tabernáculo onde nós estaremos com o nosso Deus. E para que nós possamos entrar nesse tabernáculo que está preparado por nós, nós precisamos ser lavados não no sangue de bodes, mas no sangue do Cordeiro eterno, Senhor Jesus. Certa vez eu estava fazendo um trabalho em uma empresa do Espírito Santo e tinha ali um irmão, um servo de Deus. E ele chegou perto de mim e disse assim: ô irmãozinho, lá na nossa igreja nós vamos fazer uma vaquinha para nós comprar um touro, um bezerro, para nós sacrificar ao Senhor. E o absurdo era tão grande que eu não sabia nem o que falar. Então eu saí de perto, fui mexer com outras coisas, daí um pouco veio ele com a mesma história. Nós vamos fazer uma vaquinha para nós comprar um bezerro, para nós sacrificar. O que você acha? Não, aí agora pediu a minha opinião, né? O que você acha? Aí eu perguntei para ele: e o sacrifício do Senhor Jesus? Não tem valor
na sua vida ou na vida daqueles que congregam junto com você? Vocês vão deixar o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue puro que foi derramado em remissão dos seus pecados, e vão voltar para o sangue de touros e de bodes, né, que não tem poder para purificar da consciência das obras mortas? É isso que vocês vão fazer na sua igreja? Aí, não sei se compraram, né, não sei se sacrificaram, mas não se falou mais nesse assunto. Mas a mensagem de Deus ficou ali naquele coração. Glória a Deus. Com toda certeza. O Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito. Nós não temos mais necessidades de uma coisa ou de outra, porque nós estamos firmados naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Amém. Sacrifício perfeito, um sangue puro que foi derramado, né, por causa do meu pecado e por causa do pecado de cada um de nós. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. Meus irmãos, nós hoje, nós temos esse recurso diante de Deus. Quando nós pecamos, nós temos um advogado justo, que já morreu por nós, Santo tu és, que já pagou o preço do meu pecado e do seu. glória a Jesus. Glória ao Cristo se ofereceu uma vez para levar os nossos pecados. E a palavra agora, ela nos dá uma promessa maravilhosa, dizendo que aquele que um dia se ofereceu para ser crucificado, para derramar o seu sangue em nosso favor, ele aparecerá novamente. Aparecerá a segunda vez, sem pecado. Porque quando o Senhor Jesus morreu, embora ele não tivesse cometido pecado, mas os meus pecados e os seus estavam sobre o Senhor Jesus, no momento da crucificação. E o peso do nosso pecado esmagava o Senhor Jesus ali. E a ira de Deus pelo pecado estava sobre o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele cumpriu tudo isso em obediência ao Pai, pensando em mim e em você. Porque ele me amou e amou a você, ele suportou o peso do nosso pecado e a ira do Pai. A palavra nos fala que Deus rejeitou olhar para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então reclama e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se nós olharmos nos evangelhos, cada vez que o Senhor Jesus orou a Deus, o Senhor Jesus falou Pai. Mas naquele momento, por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus já não podia chamar mais Deus de Pai. Então ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o preço que o Senhor Jesus pagou, porque eu e você vivíamos em pecado. Então, para nós hoje, nós precisamos aceitar esse sacrifício. Nós precisamos saber que o Senhor Jesus morreu não pelos seus próprios, mas porque os meus pecados estavam sobre ele. E a palavra nos fala que ele aparecerá outra vez, dessa vez agora glorificado, não mais como aquele homem sofrido, não mais como raiz de terra seca, como diz Isaías, não mais aquele homem doente, né? Aquele homem raquítico, desnutrido que subiu à cruz, mas agora aparecerá em glória, sem pecado, com um corpo transformado tal como ele é na eternidade. Ele aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Meu irmão, o que você está esperando? O que você está esperando? Nós precisamos esperar o Senhor Jesus. Muitos estão esperando uma vida melhor amanhã. Muitos estão esperando, quem sabe, um emprego melhor. Quem sabe uma casa melhor. Quem sabe uma fazenda. Muitos estão esperando muitas coisas para essa vida. Nós esperamos o Senhor Jesus voltar a segunda vez, sem pecado, glorificado, para nos levar para estar com Ele na eternidade. Que nós possamos amar a volta do Senhor Jesus. Que nós possamos valorizar esse sacrifício e não comparar o sacrifício do Senhor Jesus a um bezerro que alguém fez uma vaquinha para comprar e sacrificar. Nós precisamos valorizar esse sacrifício, porque ele foi feito
foi porque nós havíamos pecado. Porque um dia nós nos distanciamos de Deus. E o plano de Deus foi feito porque Ele nos amou. Glória a Deus. Quando Ele olhou da eternidade e nos viu, Deus se moveu de íntima compaixão por nós. Lá nos fala que Ele olhou e viu, e nos viu andando como ovelhas sem pastor, cada um errando pelo seu caminho. Mas Deus nos amou e provou esse amor enviando o Senhor Jesus para morrer por nós. Glória a Deus. Que nós possamos então, cada momento da nossa vida, valorizar esse sacrifício. Que é a única coisa que pode nos purificar da nossa consciência das obras mortas. Que pode nos dar vida. Que pode nos renovar na presença de Deus. E que pode nos dar livre acesso à presença de Deus. Quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito, a palavra nos fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu não se rasgou de baixo ao alto, mas algo que veio de Deus para o homem, trazendo salvação, trazendo comunhão com Deus. Glória a Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Este véu é que fazia separação entre os homens e a presença de Deus. Mas quando o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, esse véu foi rasgado. Agora todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Para aqueles que glorificam o Senhor, para aqueles que consideram que o Senhor Jesus morreu por si. Ou seja, para aqueles que se reconhecem pecadores na presença de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor.